Olá, eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta hoje, dia 17 de novembro de 2023. Já ultrapassamos o marco dos 365 dias do canal. Completamos um ano e eu parabenizo a vocês que aqui se encontram hoje como sementes. Venho conseguido entrar em contato com muitos de vocês através dos comentários, diversas pessoas maratonando, perguntando, questionando, completando diversos assuntos. Muito importante que isso seja feito, porque já dissemos aqui outras vezes que tudo que é trabalhado aqui são somente sementes para a reflexão. Não há nada de verdade aqui. Não trabalhamos com absolutez. Não fechamos de maneira alguma nenhum elo, nenhum conhecimento. Jamais falarei para vocês que tal conhecimento, esse, aquele, X ou Y, deve ser completamente abandonado. Não. Em todos os livros, inclusive na Bíblia Sagrada, em todas as mitologias, em todas as fontes, em todo autor, há algo que deva ser aproveitado. E é esse o principal trabalho que nós fazemos aqui, que nos diferencia um pouco da imensa maioria dos demais canais. Nós fazemos cruzamentos bibliográficos. Por isso que você me ouve citar tantos autores, tantos palestrantes, tantas fontes de saber, e todos eles são louváveis, todos eles também são siderais. Muitos são de cunho espiritualista, ou oriundos mesmo do próprio espiritismo. Só que outros não têm vínculo com o espiritismo, nem têm vínculo com religião. Muitos, durante muito tempo, se disseram ateus, e ainda assim está tudo bem. A palestra de hoje, palestra número 17, é mais uma já dentro da nova roupagem. Inclusive, você vai perceber que eu dividi a antiga palestra 17, quando versávamos sobre hierarquias siderais e Jesus Sananda. E ao cruzar muitas outras informações, percebemos que é muito material, é muito assunto sobre esses tópicos. E dividimos primeiro hoje, aqui a 17, tratará das hierarquias siderais. Com uma abordagem muito mais ampla, traremos de volta muitas imagens, muitos slides que foram refeitos, que receberam novos conhecimentos, que foram readaptados, porque assim é o nosso canal, sempre modificando, nunca se fechando em torno de nada, nem mesmo de ninguém. E a palestra 18, que é a próxima, será aquela em que falaremos de Jesus Sananda. E você vai, talvez, lembrar da anterior e vai perceber que há acréscimos sobre esse Jesus completamente distinto do que a imensa maioria das fontes ilustra para você. E ainda assim, dentro da palestra 18, que é a próxima sobre Jesus Sananda, não traremos tudo, porque somente nas aulas do comando, e aí bem mais lá na frente, nós ainda estamos em Anunnaki dentro do canal, dentro das aulas. Só muito mais lá na frente é que chegaremos ao longo da trajetória do histórico planetário ao queridíssimo Jesus Sananda, e ali naquelas aulas falaremos bem mais, talvez algumas coisas que você nunca ouviu falar, ou que você não lembra como sideral que é. Para que a gente possa entrar nessa aula de hoje, que eu reputo mais uma importantíssima, já dentro do segundo ano do nosso canal. Nós vamos fazer aquelas nossas prévias já tão tradicionais, em que iremos respirar
Reter por 17 segundos, alongando ao máximo essa respiração, permitindo ao seu organismo, aos seus organismos dos 32 corpos, que eles possam participar o máximo possível. É óbvio que eu não tenho aqui a pretensão de que nem vocês, nem muito menos nós, sempre consigamos acesso aos 32 corpos. Não se preocupe com isso. Se preocupe com o seu corpo físico aqui, 4D. Quem sabe nós conseguimos atingir o quaternário inferior, que são esses 4 corpos, os outros 3 mais próximos desse. E quem sabe, com o tempo, chegamos à tal da tríade superior e assim chegamos aos 7 mais próximos de você. Que para quem está instalado dentro desse planeta, sob matriz de controle, já será um grande alcance. Então vamos respirar. Inspire. Encha o seu pulmão de ar e, ao reter 17 segundos, permita que suas células alonguem essa respiração e você possa se depurar profundamente. Lembrando de tudo que já trabalhamos com vocês, a utilização do DNA sagrado, o acesso às demais áreas do seu cérebro, dos seus neurônios, não se permitindo comandar pela mente bicameral, comandando a entrada e saída de energia do seu organismo. E ao reter, você faz com que essa energia comece a ocupar espaços vazios e mais, eliminar aquilo que não te serve mais. Limpe-se das pseudo-verdades, limpe-se dos dogmas, dos hologramas que ocupam espaço em você e abra espaço na sua mente, para que você possa entender não somente a palestra de hoje, mas o seu histórico planetário, para que você possa entender o motivo real de você, fractal de alma, estar aqui instalado hoje nesse planeta. E ao colocar para fora, use o diafragma e o períneo, 2 musculaturas que farão força para que você expulse aquilo que não te serve mais. Eu vou continuar comandando as próximas respirações, eu vou solicitar que você vá realizando várias delas. Talvez você não consiga mais chegar a 17, talvez você ultrapasse os 17, mas o máximo de alongamento de respiração que você conseguir. Inspirando e retendo junto do gás oxigênio projetos, planos, energias boas e belas que são emanadas aqui do seu entorno, do seu gongá, do seu Merkaba, daquilo que você preparou fisicamente com os seus cristais, com suas velas, ou que não foi fisicamente, que não seja fisicamente, que você montou na sua mente, que você plasmou, também funciona. Essa energia magnânima trabalha dentro de você. Você retém essa energia por alguns segundos e expira. Isso se repetirá diversas vezes. Você vai expirar com força novamente via diafragma e períneo, colocando para fora agora mais do que você fez antes, eliminando miasmas, batismos, pactos, votos, dispositivos umbralinos, hologramas, traumas, fobias, medos, rancores, raivas, mágoas profundas que você traz dentro de você, desta e de outras existências.
elimine-se disso. Não se permita mais abraçar por essas situações limitantes. Entregue seres, situações, fatos, ocorrências, tudo isso precisa ser liberto de você, por você. Não cabe a Deus, não cabe a religião alguma, não cabe a um local, não cabe às bengalas e às muletas que você, durante tanto tempo, se utilizou. Cabe a você fazê-lo. E assim, ainda respirando, você vai se ligar aos queridos guias, amados mestres e a toda a nossa enorme família estelar, que hoje está muito exultante, essa família estelar. Porque falaremos muito dela. Falaremos muito desses seres, desses guias, desses mestres, dessas ordens, desses postos. E aqui hoje é o momento em que você, se não vem entendendo muitos dos nomes que aqui são citados, eu espero trazê-los à baila de maneira mais didática. Porque hoje aqui, desse início que eu vou citar, você vai entender todos eles. Você vai entender desde o prato avonal, que eu cito tanto, a borda dele, onde está Donesh, o universo primordial, que através do portal Avona Shantar, Anhotakten e Mithan-El, filhos primordiais, permitem a passagem da energia Umara, que chega até os filhos paradisíacos Mika, o nosso, Metraton, Emanuelis, Staher e muitos outros, que se ligam às ordens Kumara, Amarilis, Chansara, Santara e a grande fraternidade branca, ordem Melquisedeque, Lanadek, Gorodandek e Vorodandek, que se coligam aos comandos Astar, Chamuna, Siriano, Canopiano, Andromediano e os centuriões de Órion. Muitos membros deles aqui hoje presentes, inspirando-nos, amparando-nos, energizando-nos e a todos vós onde estiveres. Uma enorme equipe de dragões hoje, especialmente, se faz presente à nossa volta, eliminando de cada um de nós uma série de querelas, uma série de questiúnculas, uma série de aprisionamentos que nos limitam como ser em matéria bariônica 4D. Dessas ordens, comandos, venceres, postos, hierarquias, que se fazem presentes hoje, em especial, que falaremos deles. Alguns nós não os conhecemos. Outros serão citados, como Ashirion, Toranque, Norton, Oberon, Kirion, Kron, Stararielis, Rovena, Starhog, Yankohanin, Maria das Estrelas, Astarniolin II, Arkel, Jaguar e Pantera Negra. Tronos de Pretugélios e Caboclos executam um enorme círculo xamânico à nossa volta, com energias de geometria sagrada, druidismo, alquimia sendo trabalhadas em profusão. Diversas ervas, minerais são queimados, são alocados à nossa volta, montando um enorme mercaba de proteção local, coletivo, atingindo a todos nós do canal, você aonde estiver. Esse é um momento muito propício para a cura. Cure o planeta. Você pode. Cocrie junto com isso. Mas cure antes de tudo você mesmo. Cure-se. Coloque a sua mãozinha em um local. Um local seu de extrema dor, de extremo incômodo. E seja capaz de cocriar. Não delegue isso a nenhum Deus.
Você é um Deus co-criador, fractal de um filho paradisíaco, fractal de um grande coligado de uma ordem. Você é um filho Kumara. Você é um filho ancorado em material astrastone neste planeta. Você é um filho de um planeta decimal. Você detém em você a energia morontial, que é a densificação da energia humana. Assim, Rancor e Rokiná se fazem presentes hoje muito intensamente e transmitem a voz possibilidades múltiplas de se ligar a eles, como Exus e Pombagiras que abrem um enorme círculo à volta daquele anterior, vinculados ao nosso mercado, mas também às nossas tronqueiras, ampliando a rede de proteção e permitindo-nos, a partir de agora, um contato nunca antes realizado com vocês. Kan Sham Fam, Kan Sham Fam, Kan Sham Fam. Jai Jai Shivam Shivam Cara. Jai Jai Shivam Shivam Cara. Hareum, Hareum, Hareum Cara. Hare Hare, Hare Hare, Om Cara. Assim é, assim está feito. Aula, na verdade hoje, palestra de número 17. E ela já se inicia com o grande universo. Uma imagem já trabalhada com vocês. Eu me lembro que, à época, muitas pessoas gostaram muito dessa imagem. Se você fizer um comparativo, ela é bem do início do nosso canal, tá? Ela é antes das aulas 5. Ela é muito do início. Ela está entre as primeiríssimas aulas. Eu já fiz acréscimos, eu já fiz modificações, porque, como eu vinha já dizendo recentemente, a entrada, a chegada a nós de novos seres, novos contatos, novas fontes, nos faz remover o material. É a ideia mesmo de revolucionar o conhecimento de vocês. Mas ainda assim, não queremos causar, porque não conseguiremos atingir a muitos. Porque não há muitos de vocês. Não há muitos iguais a vocês, sementes da luz, capazes de compreender isso aqui. E eu vou mais a fundo. 90 e tantos % da humanidade já está abraçada ao que eles chamam de religião. Várias religiões. E esses 90 e tanto % não serão atingidos por nós. E, pasmem, por praticamente ninguém. Eles irão abraçados nessa lógica. Muitos desses seres, ao falecerem na 4D, chegarão do lado de lá, falando com Deus, rezando para a Mãe Maria, pedindo clamor a Jesus Cristo. Isso não mudará. Muitos desses seres que explodirão através de bombas em seus próprios corpos, aguardando até hoje as 70 virgens, não são 7 não, tá? São 70 no paraíso. Chega a beirar a insanidade, que eles se permitam convencer que do lado de lá, onde nem sexo você faz direito, você vai ter 70 virgens para quê? E é aquela mentalidade tacanha do visual da virgem, somente para isso. É mais uma vez uma tentativa de rebaixar profundamente o sagrado feminino, alocando a mulher numa posição de passiva, de sendo abusada, de sendo submissa, porque eles querem destruir a energia de Gaia. A energia de Gaia não será destruída, porque você não permitirá. Porque você será o ser que comandará esse resgate de Gaia. E eu quero atingir vocês, pouquíssimos, num percentual mínimo,
Por isso, quando cada um de vocês chamar alguém para entrar para o canal, indicar alguém para fazê-lo, avalie com prudência se aquele ser não ficará muito ofendido, não ficará muito chateado. Pode parecer que eu faço aqui um trabalho completamente contraproducente, mas é porque o nosso objetivo não é de milhões. Porque, volto a repetir, não há milhões de nós no planeta. São poucos de vós nesse patamar, nesse nível, que são capazes de compreender esse saber. Não somos os únicos a divulgar isso, é verdade. Há diversas outras fontes muito boas, a imensa maioria delas muito melhor do que nós. E eu cito elas aqui. Vários autores e fontes, eu faço questão de citá-los porque eu os admiro e porque sei que do lado de lá os comandos estelares estão todos juntos. E aqui hoje você vai recapitular comigo ou aprender comigo muitos nomes que estão no nosso ancoramento, para que você possa fazê-lo a partir de agora de maneira mais ativa. Então vamos ao grande universo. Aqui no centro, ó, está o que nós chamamos de universo central de Avona. No centro desse universo, aqui, ó, a Ilha do Paraíso. A alusão ao paraíso perdido, é realmente vinculado a isso aqui. Muito do que eu vou tirar daqui vem da nomenclatura e da parte inicial do livro de Urântia. E é só até aí que nós vamos com Urântia. Não tenho aqui nenhum aprisionamento a nenhum livro, nenhum. Nem mesmo as mitologias que eu cito tanto e que eu gosto demais. Não se abrace a nenhuma delas como se fosse aquele livro sagrado. Esse livro sagrado não existe. O livro sagrado não é a Bíblia, não é o Alcorão, não é a Torá, não é nem mesmo o livro de Enoque, não são as tábuas sumérias, não são as tábuas esmeralda, não são os escritos do Mar Morto, nenhum deles é realmente tão sagrado assim. Eles possuem dizeres sagrados. Eles possuem saberes importantíssimos, que são siderais, que não são de Jeová, de Brahma, de Deus, não são de Alá, não são de Kardec, não são de Sai Baba, Siddhartha Gautama e Yogananda, não são de um ser. Hoje você vai ver uma série de hierarquias siderais e desses muitos seres, vêm vocês. São membros de várias dessas ordens que aqui serão citadas. Então, aqui nesse centro, eu tenho a tal da tríade. Esse triângulo é simbólico, e aqui eu tenho Pai Universal, Filho Eterno e Espírito Infinito. É a tal da Trindade, Trimurti. Não é a Trimurti Brahma, Vishnu, Shiva, ok? Aqui é a tal da fonte que tudo é. Para esse Deus, você não reza. Para esse centrão, você não consegue se alocar com facilidade. Essa ideia dessa fonte que tudo é está muito mais distante, não em termos de distância física, apesar de ser, mas em termos de entendimento, de profundidade. Aqui à volta, nós temos algumas imagens, alguns símbolos que são completamente alegóricos. Não precisa ser assim, ok? Esse raiozinho é um símbolo para o Conselho dos 21 Voronandeks, da ordem Voronandek ou Vorodandek. Tem várias maneiras de escrever essa ordem e diversas outras. Esses seres são os geradores da supraconfederação, que é o topo da hierarquia de comando que a gente vai ver ainda hoje, tá? Esses seres são capazes de auditar os projetos dos filhos paradisíacos, que estão aqui, ó. Filhos paradisíacos, espalhados nos diversos superuniversos.
Eu coloquei só um FP em cada um deles, mas são diversos filhos paradisíacos em cada um desses superuniversos. Estão aqui à volta, ó. Primeiro super, segundo super, terceiro super, quarto, quinto, sexto, até o nosso, que é esse aqui, ó. O nosso superuniverso é Orvonton ou Orvonton. Dentro dele, o nosso universo local de Nebadon. Aqui, ó, simbólico. O nosso Nebadon. Onde tem um filho paradisíaco, Mika, criador, junto dele a ministra divina, a sua consorte, a sua coligação masculino-feminino positivo, negativo, macho, fêmea, por assim dizer, não comparado a nós. E ainda aqui dentro, ó, nós temos 3 sóizinhos, eu coloquei somente 3 para não poluir ainda mais a imagem central, porque há diversos desses sóizinhos. Esses sóis são portais primordiais e universos primordiais. O UP aqui são universos primordiais, tá? Acompanha o cursor que eu estou com ele o tempo todo. Então aqui, ó, tem 2 coisas, 2 elementos. Eu coloquei só um símbolo. O ideal seria colocar 2, mas seria, mais uma vez, uma superpoluição, uma hiperinformação da imagem. Isso, às vezes, atrapalha a visualização da imagem. Aqui entra a questão pedagógica, que, como professor, a gente entende que, apesar de eu precisar disso aqui tudo, se eu começar a colocar imagem demais, às vezes a pessoa não consegue perceber o que está ali. Só você olhar na internet, no próprio YouTube e diversas outras fontes, existem aqueles mapas mentais para se estudar diversas matérias. O mapa mental é muito bom, mas alguns deles são tão poluídos de tanta imagem, tanta seta, tanto saber, tanto dizer, que o aluno se perde. Às vezes é necessário que os mapas mentais sejam muito cheios de informação. Aqui seria o universo primordial de Adonés. O nosso mais ligado a nós é um entre muitos. Aqui está a lógica da borda do prato avonal. Ó. Isso é a borda do prato avonal. Isso aqui não é a avona? A borda dele é esse entorno. E eu coloco o prato avonal porque, na realidade, ele nem é esférico como está aqui. Ele seria mais de uma forma de prato, mais alongado, mais achatado, ok? E a borda desse prato, existem diversos universos primordiais. E a cada universo primordial há uma passagem denominada portal. O nosso é o portal primordial Avona Shantar. O que significa isso? De Avona, Ilha do Paraíso, universo central de Avona, para uma passagem denominada Shantar. De Avona para Shantar. Então, com o tempo, esse portal passou a ser chamado de portal Avona Shantar. Mas você vai identificar em algumas fontes que essa passagem só é chamada de Shantar e várias outras variações dela. Então, daqui é que vem a tal da energia Umara, que eu citei hoje de novo, que eu cito sempre. Então, observa a sequência de seres, de energias e de postos que você vai ver a partir de agora, distanciando cada vez mais do que é a fonte que tudo é. É nesse portal e é nesse universo que estão os filhos primordiais. Eu só cito para vocês Anhotakten e Mitch-Han-El. Mitch-Han-El é o que é mais próximo de nós, que é o que é mais ligado a Mika, Metraton, Emanuele, Starrer, que são os demais filhos paradisíacos que eu cito aqui para vocês. Os outros que eu citei também trabalham nesse universo de Nebadon, mas eles estão aqui dentro do super-universo de Orvonton. E cada um deles possui o seu próprio universo local. Já falei para vocês também, Shinkara é um outro universo local criado por Starrer. Ok? Eu não vou me aprofundar em todos eles, cada um que criou, pelo menos não agora. Futuramente eu pretendo fazê-lo. E lembre-se
eu estou vindo da borda do prato avonal para o nosso superuniverso de Orvonton. É só sobre isso que eu falo. Eu não tenho acesso, eu nunca canalizei, nem nunca tive nenhuma fonte que me falasse do primeiro, do segundo ao sexto. Vou falar os nomes deles para vocês hoje, mas não temos esse acesso ainda. Assim que tivermos, trarei para vocês. Mas não creio que nessa existência, nessa fase, desse gap temporal importante até 26, isso valha. Por quê? Nós mal conhecemos o nosso universo local de Débado. Quanto mais todo o nosso superuniverso de Orvonton, que dirá dos outros. Então não se preocupe, não nos preocupemos agora de entender os demais. Nós nem entendemos o nosso local. Na verdade, nós não entendemos nem esse universo aqui, ó. Esse universo chamado eu. Nós não compreendemos a nossa mente bicameral. Nós não entendemos o nosso DNA sagrado. Por que eu vou buscar tão fora? Então, não. Nos foquemos no nosso universo local de Nébado. E agora a gente vai fazer uma rápida passagem, já partindo de Orvonton, tá? Essa imagem você também já tem, mas eu fiz algumas modificações nela. Aqui a modificação foi muito pequena, no anterior foi mais modificada, tá? Localizando Naosh. Você lembra das primeiras aulas? Lá atrás eu falei do cluster de Naosh. O cluster de Naosh ele vai estar aqui alocado, ele está mais próximo da nossa realidade, tá? Nós vamos diminuindo, nós vamos saindo de um pedaço maior, que é o superuniverso, até chegar na Terra. Só para você localizar, para você compartimentar dentro da sua mente essas diversas áreas. Então, partindo de Orvonton, ó, aqui é o 7º superuniverso, o nosso, Orvonton. Capital Unversa. Ok? A mesma imagem que você viu antes, ó. Dentro de cada superuniverso, existem 10 setores maiores. O nosso setor maior é Splandon, dentro de Orvonton. Ok? Essa nomenclatura que eu sigo aqui também é uma nomenclatura de base urantiana, mas ela também está presente em outras fontes, como, por exemplo, a rometria. Cada setor maior ele se divide em 100 setores menores. O nosso setor menor é Ensa. Cada setor menor possui 100 universos locais. Aqui já você está se aproximando mais disso aqui, ó, do seu. Dos 100, um deles é o seu, Nébadon. Mas dentro de cada setor menor, são 100 universos locais. O nosso, Nébadon, tem uma capital, Salvington ou Salvington. Dentro de cada universo local, há 100 constelações. Isso que você ouve por aí de constelação, que nós já trouxemos aqui diversas e mais traremos, elas têm aqui dentro. Todo universo local tem 100 constelações. A nossa constelação é Norlatia Dec. Ok? E isso é uma nomenclatura de Urantia. E como eu citei, também tem outras fontes, mas muito pouco. Cada constelação ela tem 100 sistemas. E a ideia aqui de sistema não é sistema solar, nem sistema planetário, como nós tratamos na nossa ciência. São sistemas maiores. Tá? O nosso sistema é o sistema de Satânia. Tem a ver, sim, com Satã, que você vai ver muito mais a partir de agora. Por isso que eu estou trazendo isso aqui nesse momento. Você vai ver a parte da continuidade dos Anunnakis nas nossas aulas, que eu vou falar mais de Satã e vou desmistificar mais esse ser, que não é demônio, que não é diabo, que não é o mal, que não é a personificação dessa coisa ruim, que a matriz de controle faz questão de alocar você dentro. Dentro desse sistema de Satânia está o cluster de Naosh. Esse pedacinho aqui.
E dentro do cluster de Naos está o universo Teta, que eu coloco entre aspas já há algum tempo, vocês sabem disso, porque ele recebeu esse nome, mas ele nem é um universo, ele é um local dentro do cluster de Naos, que é onde está o quê? A nossa galáxia, que é a Via Láctea. Só que dentro desse sistema, de cada sistema, há 100 mil galáxias. Dentro de Nébadon, há 100 mil galáxias. Você, Via Láctea, você na Via Láctea não está sozinho. E dentro dos sistemas, dentro das galáxias, há 1000 mundos habitados. O nosso orbe habitado é a Terra. Na verdade, o livro de Urântia fala que há projetos para existirem 1000 mundos habitados. Nós não temos ainda 1000 mundos habitados em Nébadon. Eles vão sendo habitados aos poucos. Hidratem-se, bebam água. Aqui é mais uma imagem simbólica do nosso Nébadon, nosso universo local. E aqui, todo ele aqui é Nébadon. Tá. E aqui, cluster de Naos. Ó. Como se eu alocasse aqui esse pedacinho como sendo o nosso cluster de Naos. Lá atrás também, nas outras aulas, eu já falei sobre o cluster da Naos. Para esse eu não vou voltar tanto naquela explicação, não. Então, a Vona, que nós vimos lá no primeiro slide, é o centro administrativo e cocriacional dos superuniversos. Só que eu estou falando aqui dos superuniversos bariônicos até 9D. Esses que eu vou apresentar aqui são os 7. Os 7 superuniversos que nós chamamos de físicos. Porque eu também já falei para vocês que são, ao todo, 144 superuniversos. Só que somente 7 deles são físicos. Chegarão a 12, e eu vou apresentar os 12 para você. E isso o livro de Urântia, por exemplo, que eu citava até então, não fala. Aqui já é um passo a mais para outras fontes, e não dá nem para colocar direito no plural, porque são poucas que tratam desse assunto. Aratelis é o primeiro superuniverso, daqueles que eu coloquei lá para você, ó, vou colocar 7 que estavam naquela primeira imagem. Mesaguar é o segundo, Ajaluxarran é o terceiro, Merone é o quarto, Aratreia é o quinto, Linatil ou Termita, vi 2 fontes diferentes falando sobre o sexto, então estão aqui os 2 nomes. E aí as cores diferentes, ó, Orvonton ou Orvonton, você vai ver ele acentuado, ou você pode falar de maneira diferente. Já vi todas as formas de grafia e de pronúncia. O 7º superuniverso é o nosso atual. Que você pode ser originado de outro? Pode. Você pode ir para outro? Pode. Unana é o 8º. Por que a corzinha de Unana? Já falei, mas vou ressaltar de novo. Ó. O 8º superuniverso revela-se em algumas fontes que ele é o futuro de alguns de nós. Alguns dos seres aqui que vierem a ascender e que aceitarem e que desejarem abraçar esse projeto de ir trabalhar em novos projetos em Unana, esse pode ser o futuro de alguns de vocês. E aqui, daqui para diante, ó, do 9º em diante, são universos em construção. O próprio Unana está em construção, mas como ele é o 8º, a construção dele está mais acelerada. Ele está mais próximo de poder entrar no que a gente chama de fisicalidade. Norash é o 9º, Akadam é o 10º, Tarogam é o 11º e Micael, ou Micael, o 12º. Observe uma coisa muito importante que eu vou falar para você aqui agora. Não que as anteriores não fossem. É sobre Nébadon que versa a tal criação. Tudo que você ouve falar em qualquer livro, em qualquer fonte sobre a criação, partindo da lógica do Big Bang ou dos Big Bangs, eles versam sobre Nébadon. Eles falam sobre a criação de Nébadon. Quando eu falei com vocês sobre isso, o livro de Urântia e diversos outros falam da criação do nosso universo local.
Eu expliquei para vocês lá atrás, vou reiterar isso aqui, que a nossa criação, que se deu através de Micá e da nossa ministra divina, ela se deu com a escolha de um local na nebulosa de Andronover, e ali se estabeleceram uma série de energias, uma série de seres que não são bem seres, são conscientes, que são chamados de diretores da força e do poder. São aqueles que manipulam a energia, uma sopa enorme de quarks e gluons, a tal da sopa probiótica, a manipulação energética a nível quântico profundo, até a geração do nosso universo local. Deu um salto enorme aqui, tá? Isso é falado no livro de Urântia, mas é falado em outros. E as mitologias, por exemplo, chamam isso de mito do ovo cósmico. Várias mitologias falam dessa criação segundo essa lógica. Eu vou citar, por exemplo, a mitologia chinesa, que fala de duas coisas que vocês conhecem muito, que é que surgiu o Yin e o Yang. Só que ela acrescenta algo que a maioria ignorou e não quis abraçar isso porque é complexo demais para o nosso entendimento. Ela fala do Yin e Yang e Panku, o criador caído nessa criação. Essa é uma versão que eu não me aprofundei com você aqui agora, aqui ainda, porque ela tem um grau de complexidade. Quem fala muito dela e muito bem é o queridíssimo Jean Vauelan. E ele trata aqui nesse momento da criação do nosso universo físico e de um outro universo que ele chama de paralelo. E aqui ele aborda de uma maneira um tanto quanto diferente, mas as nossas falas se aproximam muito em muitas horas, por isso que eu cito ele e utilizo ele. Da mesma maneira, a ciência fala disso aqui, desse surgimento, como surgimento da singularidade. A tal da sopa de quarks e gluons, a própria ciência já fala hoje. Ela fala que surgiu uma singularidade. Tanto que já existe hoje uma universidade da singularidade, que eu pretendo falar sobre ela com vocês mais à frente. Não hoje e não tão próximo. Vamos agora ao condicionamento. Isso aqui é totalmente novidade para vocês, não estava presente nem na palestra anterior, nem nas aulas de onde eu comecei a fazer essa revisão. Existe no planeta hoje um condicionamento que é muito grave, que é muito poderoso. Aliás, são vários condicionamentos, eu vou trazer alguns deles aqui. Que é esse condicionamento que faz de nós cordeiros pertencentes a essa massa de manobra. Dentre os maiores enganos ou exageros de como se referir aos seres na 4D, estão os tratamentos que nós damos de doutor ou senhor doutor. Isso acontece no Brasil, isso acontece em Portugal, isso acontece em países de língua inglesa. Quem conhece um pouquinho vai lembrar do Sir Doctor. Você não chama somente de Doctor, mas você chama de Sir Doctor. É o senhor doutor. É uma exacerbação, é um exagero. Por quê? Porque doutor deveria ser, no máximo, um chamamento, um tratamento para os médicos, que, em geral, isso começou assim, porque a grande maioria deles, por força do trabalho, por força da necessidade que a medicina traz e faz, fazem doutorado. Por isso que a maioria deles é doutor, é maioria só. Há médicos, como biomédicos, como médicos do trabalho, que não necessariamente são doutores. Mas você pode ser doutor de qualquer área, em qualquer matéria, em qualquer disciplina. Vários professores que vocês acham que são somente professores são doutores. Alguns são PhD. Alguns são PhD realizado no exterior. E nem sempre eles são chamados de doutores. Ok. Mas o que eu quero falar sobre isso aqui? O exagero de que nós sempre chamamos qualquer pessoa que use beca, bote um terno, que tenha um carro do ano, que tenha uma mansão, que tenha poder, que tenha dinheiro, que tenha riqueza, ou que aparente tê-lo, de doutor. Eu quero chegar no fato de que a gente julga o exterior,
A gente julga o invólucro. A gente avalia o externo para chamar de doutor. E aonde eu quero ir com isso? O mesmo ocorre no trato ou na referência que fazemos a Deus ou aos deuses. Você acabou de ver nos nossos slides anteriores que eu falei da fonte que tudo é. Ninguém fala dela. Esse deveria ser o seu Deus real. Mas esse não é o seu Deus. Você reza, você ora, você versa para um Deus pequeno, limitado, que você abraçou como referência. Você reza para Jeová, para Alá, para Brahma, para Caos. São deuses pequenos. Eu sei que isso aqui muda muita coisa dentro de você. E essa é a hora de movimentar aquilo que está dentro de você para sair dessa matriz de controle. Se você está muito feliz com a sua religião, com aquilo que você abraça, ok, fique com ela. Se não, continue comigo aqui agora e tente entender aonde eu quero chegar, que eu não cheguei. Isso é um condicionamento. Lembra da história da mente bicameral? Em que você recebe na primeira câmara a mensagem que você deve fazer e a segunda câmara produz a resposta àquilo. E que há 2.700 anos, diversos seres, hoje você, começaram a modificar essa resposta. Era uma resposta sem crítica, era uma resposta sem avaliação alguma de nada. Hoje você avalia. Hoje você me avalia. Hoje você me ouve e você tem que fazer assim. Você não pode abraçar o que eu estou falando e falar, ok, é isso. Não, não é isso que eu quero. Eu quero que você utilize o crivo da sua razão. Utilize a sua segunda câmara e pense assim, será? Deixa eu avaliar nos livros que ele está falando? Deixa eu me aprofundar. E melhor, deixa eu colocar isso dentro de mim, deixa eu respirar, deixa eu meditar sobre isso. É isso. Nada do que eu falo para você aqui é verdade. Tudo são sementes. E aí eu vou continuar no trabalho da deidade. Ó. A deidade, não Deus, não esse Deus. A deidade é amor incondicional. Amor incondicional. Não é amor egoísta, não é amor carnal, não é amor de posse, é amor incondicional. Esse amor incondicional é bem difícil de entender e de avaliar. Mas a deidade não é Deus. Agora caiu da cadeira, né? A deidade não é Deus. A deidade é substantivo feminino. Você nunca percebeu isso, né? Que é uma coisa que eles também não quiseram se aprofundar, eu digo eles, os dominadores globais, porque é feminino. A deidade é menina. A deidade é fêmea. Por isso que eu trouxe essa imagem maravilhosa de um ser mulher. Isso atrapalha. Isso machuca. Já deve ter ouvido por aí que a mulher empoderada, ela incomoda. A divindade, mulher, incomoda. A deidade, que é o vínculo mais próximo que eu posso trazer para você da essência divina, ela é menina. E ela faz referência ao Pai Universal, ao Filho Eterno e ao Espírito Infinito. Isso é a deidade. Por isso que é a fonte que tudo é. Não é o Deus. É a superdeusa. E essa deidade gera diretamente as. Vamos entender isso aqui, que isso é novo. Perdão. Isso é novo para o nosso canal aqui agora. Isso é mais antigo do que você pode imaginar. A deidade, menina, ela gera deidades coligadas. Quem são as deidades coligadas? Os filhos primordiais que eu falei lá atrás. Que eu dei 2 exemplos. Anhotactem e Mitch-Rael. Tem muitos mais. Coligados a ela. A deidade não é Deus. Os filhos primordiais não são Deus. Não o Deus que você reza. Nenhum.
de nós. E essas filhas primordiais, até falei em filhas, olha, os filhos ou filhas primordiais, elas se igualam às iais. E aí você pode dar um outro momento de fundição da mente. As filhas e filhos primordiais funcionam como enormes supercomputadores quânticos. São verdadeiras IAs. E aí você pode pensar assim, mas não tem muito espírita que fala que no espiritismo tem tudo, que ali estava tudo, que não estava... E lá não estava escrito sobre isso. Esse é outro problema, como que algum ser, não só o espírito não, tá? Como que algum crente pode achar que na Bíblia, na Torá, no Alcorão, e até mesmo em outros livros e mitologias que nós utilizamos aqui, pode ter tudo. Naquela época não falava-se em genética, não se falava sobre IA, supercomputador quântico, e hoje se fala. Por isso as revisões permanentes de saber se fazem necessárias. Se você achar que você já sabe tudo, você estagnou. Se você imaginar que você parou de estudar porque você é o dono total do saber, você para. Você decanta. E essas IAs são de onde vêm? As divindades superiores, isso aqui também não é Deus. As divindades superiores são os filhos paradisíacos, e deles vêm as divindades inferiores, até chegarmos aos tractais. Eu fiz aqui um rápido escalonamento, uma rápida hierarquização, e a gente vai ver em detalhes essa hierarquia mais à frente. Mas grave essa imagem, grave essa ideia. Agora a hierarquia sideral. Vamos a ela. Pai universal, Filho eterno e Espírito infinito. Essa fonte que tudo é a deidade alocada no universo central de Avona. Vimos anteriormente. Ok? Vou direto para essa observação aqui para você não se perder. Ó. Vamos nos referir aqui ao universo local de Nebadon. Pode ser que essa conformação toda que eu vou apresentar para você, em outros universos sejam um pouco diferentes. Em Nebadon, nós temos Micá, filho paradisíaco, e ministra divina. Lembrando que dentro de cada universo local, outros filhos paradisíacos de outros universos locais também realizam projetos. Como Micá e a ministra divina podem realizar projetos em Shinkara, em outros universos locais. São todos eles, Micá, Metraton, Emanuelis, Starrer, co-criadores dos demais universos locais. E aí vem deles as hierarquias siderais. São os seres da supraconfederação e das ordens, que a gente cita aqui o tempo todo. São os comandantes, que eu cito para vocês, os chamados orixás tronados da Umbanda e do Candomblé, os chorrães, os engenheiros siderais e os 14 samurais sagrados que eu já trouxe para vocês aqui. Várias fontes e saberes misturam esses nomes, por exemplo. Tem algumas fontes que colocam os chorrães exatamente como engenheiros siderais. Tem problema? Nenhum. Importante, eu até tirei um pedacinho do início com cor diferente. Ó. Eles são atemporais e multidimensionais. Eles podem ir às 144 dimensões. Eles não têm o nosso aprisionamento do tempo, nem da nossa dimensão ou de uma só. Daí vem as hierarquias intermediárias, onde estão os orixás atômicos. Tem uma aula também que eu dividi todos eles, tá? Explicando o que é orixá tronado, atômico, orixá do reino e por aí vai. Aqui são os atômicos e os coroados, os arcanjos e mestres, todos eles capazes de realizar entradas em linhas temporais e em linhas dimensionais, entre 8D e 144D. Observa que aqui eles também vão a níveis muito elevados. Abaixo vem as hierarquias terrestres ou orixás dos reinos, regentes dos pontos de força, Xangô, Yansan, Omulu, Ogum e Exu, só para citar alguns exemplos.
também capazes de entradas em linhas temporais e dimensionais entre 8D e 144D. E tais hierarquias, essa daqui, ó, trabalham ou com ou através dos guias espirituais ou orixás eguns, ligados aos orixás dos reinos, como os caboclos, hereis e pretos velhos, que nós também chamamos aqui. Ou via anjos e afins ou similares. Por que é afim ou similar? Porque na linha da angeologia, existe uma série de nomes e subdivisões que tudo isso é possível que exista. É provável que seja assim. Mas eu não vou me aprofundar nessa direção aqui, tá? Pode ser que um dia lá na frente nós cheguemos até a cair um pouco mais da direção de Umbanda e Candomblé para explicar um pouquinho essa lógica desses nomes, desses seres, do que eles fazem, mas é um projeto bem mais para o futuro, tá? São todos eles já temporais, não são mais atemporais, estou falando dessas últimas, tá? E atuam em dimensões, sobretudo aquelas mais próximas de nós, 5D, 6D e 7D. Dessa observação eu já falei, e muitas dessas hierarquias são verdadeiras IAs. E os fractais são algoritmos biológicos. Pense você, avalie-se como um algoritmo biológico dessas IAs. É uma coisa que mais à frente pode ser que eu consiga me aprofundar com vocês. Vamos aos níveis de comando. Primeiro nível de comando é a Federação Unida de Planetas, a tal da FUP. Esse assunto também já trouxe lá atrás nas aulas, mas eu fiz uma nova eu fiz um novo redimensionamento, uma nova diagramação, para que você consiga talvez entender um pouco mais o melhor. Também chamada de Federação Sistêmica. Aqui eu estou vindo de baixo para cima, tá? Da parte mais próxima de você até a mais distante em termos de dimensão. Essa FUP é formada pelas 108 federações de um setor do universo local. Em Oriones se formaram as primeiras federações ou impérios estelares de Nébadon, o nosso Nébadon. Entre eles, Sirius Alpha, que eu falo tanto, das mais antigas federações. Civilizações biológicas até 9D. Já expliquei para vocês que a nossa ideia de biológica vai até 9D. Matéria bariônica vai até 9D. Civilizações biológicas de Nódia e da Casa de Criator. Já estudamos aulas sobre Nódia e sobre Criator. Foram fundamentais para a formação das federações do nosso setor. Aqui tem até o exemplo dos sirianos. Já expliquei para vocês o vínculo profundo que eu tenho com os sírios, sobretudo com os felídeos. E aí a gente chega ao segundo nível. Estamos subindo dimensionalmente, tá? Aliança Galáctica, AG, formada pelas FUPs de todo o universo local. Todas essas siglas estão no nosso glossário. Acompanha e interfere, essa Aliança Galáctica, nas questões políticas entre as Federações Unidas de Planetas. Onde estão, esse asterisco está aqui, ó. Esse aqui, ó. Está aqui, o segundo nível e o primeiro nível. Nesses níveis, é onde estão os seres mais próximos da nossa realidade na Terra, a nossa realidade 4D. Agora a gente vai para os níveis de comando mais acima, que são o terceiro nível, a FIG, Federação Intergaláctica, ou Federação Laniaqueia, formada pela Aliança Galáctica e todos os impérios estelares de um universo local. Como eu falei, a lógica é que esses níveis de comando estejam em todos os universos locais. Mas pode ser que nos outros seja diferente? Pode. Eu só posso falar para vocês de Nébadon. Aqui estão que impérios estelares? Sirianos, Canopianos, Maldaquianos, Venusianos e Orionanos, só exemplos do nosso universo local. Eu só citei alguns. Há diversos outros. E o último nível, digamos, o mais acima, a tal da SC, a Supraconfederação, que eu chamo de Supra, para vocês toda hora, que é aquela que a gente viu desde o primeiro slide, onde estão aqueles 21 Voro aqui, ó, lá do primeiro slide.
formada pelo Conselho dos 21 Voronandecs e regida pelos filhos primordiais, que nós vimos, e os filhos paradisíacos, que nós também já vimos. Lá, muito na frente, eu pretendo uma hora parar para esmiuçar cada uma dessas subdivisões. Como, por exemplo, falar um pouco mais sobre cada ordem, sobre cada comando, mas só que isso é muito mais lá na frente, você precisa ter aberto a sua mente para absorver isso aqui, para só depois a gente conseguir falar especificamente sobre cada uma delas. O que faz a Supra? Manipula desde a matéria escura e da energia escura até a matéria bariônica. Bariônica entre 4 e 9D. Isso também já está numa outra aula que eu dei para vocês lá no início, em que eu expliquei detalhadamente de matéria escura, energia escura e matéria bariônica. Essa supraconfederação tem braços que a gente chama de comunicações e tarefas. Entre eles, Confederação Intergaláctica, a SIG, e Confederação Multidimensional, CMD. As ordens, que são aquelas que eu cito tanto para vocês aqui. Ordens de Filhos Paradisíacos, Ordem Voronandek, Ordem Santa Esmeralda, Ordem Melquisedeque, Ordem Goronandek, Ordem Kumara, Ordem Lananadek, Ordem Arcangélica, Ordem Shamuna, Ordem Amarilis, entre outros. Agora você compreendeu os nomes, de onde eles saem, o que são. Eles não são nomes aleatórios. Não temos ainda como explicar profundamente cada um deles. Mas se você buscar, você encontra em alguns lugares uma informação ou outra. Essa aqui é só uma imagem, tá? Do que seria o filho paradisíaco Metraton. Esse seria o pai. Existe um Metatron, que é o filho. Já expliquei isso para vocês quando falei do projeto Metron lá atrás, mas aqui nesse quesito há diversas divergências e já até pontuei sobre elas para vocês algumas vezes. E o último slide com o conteúdo hoje é só uma hierarquia para a gente acompanhar. Agora o contrário, a gente viu do primeiro nível para o quarto, a gente foi subindo. Agora eu vou descer e aqui eles estão juntos, como nós vimos em 2 slides separados. Pode ser que para você fique meio perdido. Então é como se aqui em cima ó, fosse a borda do prato avonal e aqui está a supraconfederação. Ó. É o quarto nível. Ela atua mais no universo não manifesto. Naquele slide que eu falei daquela aula em que abordei o universo manifesto, não manifesto, que eu falei de energia escura e matéria bariônica, lá eu falei sobre isso aqui. Essa supra tem os seus braços SIG, CMD, como já vimos, OSE, OFP, plural, Ordem Shamuna, Ordem Amarilis, Ordem Santa Esmeralda, Ordem dos Filhos Paradisíacos, Confederação Intergaláctica, Confederação Multidimensional. As ordens Melquisedeque, Voronandek, Lananadek, Goronandek, eles nos permitem essa abreviatura, tá? Então não fica jocoso, não fica hilário, não fica desrespeitoso. As ordens Kumara, as ordens arcangélicas, eu coloquei assim, mas sempre que você puder pronuncia na íntegra, porque já explicamos também que o mantra ele é importante. E a fala do Melquisedeque, Voronandek, isso é um Merkaba. Isso gera uma energia poderosa. Então, aqui, a minimização da palavra é só para potencializar a aula. É só para otimizar a circunstância. Do quarto nível, nós temos o terceiro nível, que é a Federação Intergaláctica, que também atua mais no universo não manifesto. Lembra? Observa o mais, tá? Não é somente mais. Essa é a FIG. Do terceiro nível vem para o segundo nível, Aliança Galáctica. Olha que já mudou o mais, ó. A Galáctica atua no universo manifesto. A Galáctica não interfere nessa galera aqui, ó. Não interfere nessa galera aqui. Os daqui e os daqui é que interferem aqui embaixo. Do segundo nível, o primeiro, que é a Federação Unida de Planetas, que atua no universo manifesto também, onde estão vocês, nas 108 federações. Observação importante. Agora você é capaz de identificar e compreender o nosso ancoramento
quase que na íntegra. Compreendemos, então, as hierarquias siderais? Mensagem final. Uma base sólida que você estabeleça, que você crie em você, ela é fundamental para o progresso espiritual. Sem base sólida, não há progresso espiritual. Desculpa mais uma vez, o progresso espiritual não está em caridade. O progresso espiritual não está em ir ao centro beber água fluidificada, tomar passe, conversar com o espírito, fazer uns pedidinhos. Não está na água benta da igreja, não está na comunhão, não está no batismo, não está no sacramento nenhum, não está nas sinagogas, nas mesquitas. O progresso espiritual você faz aqui e aqui. E hoje, realizando o progresso espiritual, há muitos poucos seres, como eu falei no início. E para quem sentiu falta do ancoramento hoje de Gaia, é porque aqui agora você está irmanado com todas essas entidades das diversas hierarquias siderais. Você vai se colocar aqui dentro e vai sentir a energia de Gaia, Ista, Pachamama, Nanamburuque, ascendendo por seus pés, chegando até o seu chakra básico, ascendendo com 2 serpentes do Kundalini douradas até a sua chamatrina, dali até a sua pineal. Na pineal, ela vai sedimentar o conhecimento adquirido hoje e vai sair pelo chakra coronário, movimentando a sua malha toroidal. Kang Sham Fam. Kang Sham Fam. Kang Sham Fam. Jai Jai Shivam Shivam Cara. Jai Jai Shivam Shivam Cara. Hareon. Hareon. Hareon Cara. Hare Hare. Hare Hare. Om Cara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Beijo no coração de vocês. Abraço fraterno e amigo. Tenham em mente que vocês que participaram hoje dessa aula fazem parte de um marco fundamental do final de 2023. Estamos terminando o primeiro ano dos 4 do gap temporal que eu venho trabalhando com vocês há algum tempo. Estamos aqui hoje exultantes pelo que cada um de vocês conseguiu. O foco eram exatamente vocês nesse primeiro ano. E vocês todos vieram. Você pode olhar e pensar assim, parece tão pouco. Não há mais. Não há muitos mais do que esses. O foco são vocês. É para vocês que estamos aqui. É por vocês. E juntos ascenderemos. Estudem. Aproveitem. Não se permitam abraçar pelo caos. Fiquem em paz.